Senhoras e senhores, muito boa noite. Meu nome é Lucas Expedidias e estou aqui com ele, Thales Talecos JP. Temos um novo episódio do Boa Noite Gamers no ar e pra começar a conversa de hoje, Thales, eu quero te fazer uma pergunta. Tu acredita em destino? Não necessariamente. Tu acredita que temos então um livre-arbítrio e que tudo pode acontecer dentro desse livre-arbítrio? Teoricamente sim. Tô contigo aí, tá? E eu acho que é interessante a gente pegar esse ponto de partida existencial, filosófico, até mesmo mental, pra debater uma questão que permeia o mundo dos videogames desde sua concepção e hoje é muito mais permanente, né? Que é a boa e velha: videogames são arte? São eles, Thales? São eles arte? Cara, eu vou te responder o seguinte, assim, ó, pra ti e pra audiência que tá vendo esse primeiro vídeo aí, parte 1, né, a gente talvez faça uma série sobre isso, talvez não, porque tudo são livres-arbítrios, então se a gente tiver o livre-arbítrio de não querer fazer mais, a gente não faz. Mas assim, Talex JP, games são arte? Eu vou te responder tranquilamente, sim e não. O bom e velho depende. Sim e não. O bom e velho porque perhaps. Exatamente, porque num desenvolvedor indie que tá, tipo assim, tendo a ideia magnânima na cabeça dele, ele com certeza vai querer fazer arte. Agora, pro cara engravatado que vai patrocinar o jogo dele e vai mudar tudo depois, é uma coisa comercial, é só entretenimento. Eu acho que esse é um bom gancho pra começar a esfaquear essa discussão. Me perdoe o vocabulário colorido e contrastado. Eu acho que assim, tem dois campos. Tem a galera que diz que todos os videogames são arte e tem uma galera que diz só os que eu gosto são arte. E eu acho que os videogames, no meu ponto de vista, eles são arte, todos. Tem a arte ruim e a arte boa, né? O que é arte ruim é outra discussão completamente diferente que não vamos entrar aqui. Mas se eles são arte, partindo desse pressuposto, eu acho que é interessante a gente examinar ponto a ponto aspectos que a arte traz e como ela se reflete dentro dos videogames. Então, daí sim, a gente fazer, que nem tu disse, quem sabe uma série, parte 1, parte 2, parte 3. E eu acredito até que se a gente for esmiuçando, tema a tema, ponto a ponto, talvez a gente chegue em respostas diferentes no final, vai saber, né? Mas pra começar essa série, eu quero usar um ponto específico que a gente já vem discutindo desde o ano passado, eu e tu, de formas diferentes, que é: se videogames são arte, eles têm que poder te causar todos os sentimentos que a arte te causa, correto? Correto. Então, a arte às vezes te deixa triste, a arte às vezes te deixa feliz, te deixa raivoso, te deixa exaltado, te deixa até mesmo, algumas vezes, frustrado. E eu acho que exatamente a frustração é um ponto extremamente crucial pra gente entender a questão da arte quando os videogames estão envolvidos, porque eles são essa forma, esse meio onde a pessoa tá ali interagindo supostamente a todo momento. Então, Thales, como lidar com a frustração dentro do videogame? E ela, que pode se transformar de tantas formas, vai se apresentar de que jeitos? Vamos começar a descobrir. Show de bola, show de bola. E eu começo pensando assim que o videogame, como a gente já apontou aqui diversas vezes, ele difere, né, no caso do cinema ou da música, pela questão da interação. Então ele quebra uma quarta parede ali o tempo todo. E aí são vários sentimentos que englobam toda essa questão, porque, por exemplo, no caso da frustração, se tu vai não digo cinema, porque cinema é uma experiência que hoje em dia tá meio estranha, dependendo do público do filme principalmente, né, sendo meio tio chato do rolê aqui. Mas tu vai na locadora, tu aluga um filme. Nossa, e o teu... do cinema pra locadora. Não é. Foi uma experiência que tá estranha pra uma que não existe mais, assim. Ah, Netflix então, que seja. Uma locadora digital. É, que seja. Mas o filme, né? Queria trazer o filme como cerne da questão. É. Teu amigo te fala assim, pô, o filme tal é mó legal, ou tu tem um diretor lá que pô, esse diretor aqui é o Deus na Terra. Cara que mata a pau, assim. Lucas Expedidias, assim, praticamente. É tipo isso, coisa. Esse é o tipo de pessoa que não se frustra com o próprio trabalho, olha só, o cara é blindado. Mas, basicamente, tu tá curtindo ali um diretor, assim, ou um tipo de filme, teu amigo indicou, tu vai lá, pega o filme, e a frustração que aquele filme pode te causar, querendo ou não, vai ser dele ser um filme ruim, tá? Pode ser que tenha um plot twist que tu não goste, mas é só isso. O jogo, se tu for parar a pensar um pouco além dele, tem toda uma indústria em volta, que aí fica, por exemplo, assim, tu pode comprar um videogame novo, e aí ele só trazer remake do videogame antigo. Claro. Isso é uma situação frustrante. Não engloba o jogo em si, mas é o ecossistema ao redor.
Claro, né? É uma frustração. Eu acho que isso é bom já até pra permear as duas diferenças, né? Que a gente enxerga, se tu for pra ver, que tem a frustração como consumidor, Sim. comprador, pagador e etc e tal. E tem a frustração como ferramenta artística, que daí é uma coisa já relacionada com o jogo de fato. Exatamente. Então, são várias nuances, assim. E pensando nessa parte mais de indústria, como eu citei aqui o exemplo do PlayStation 5, pô, tu compra um videogame de última geração, e querendo ou não, que a Sony, pelo menos nesses últimos 4 anos, te oferta 2 ou 3 exclusivos novos e o restante é tudo remaster, pô, é frustrante, entendeu? Tu adquirir um produto, tu quer curtir coisa nova e só curtir coisa antiga, ou talvez tu, pô, montou um PC e tal, e aí a placa de vídeo agora precisa de outra função que a Nvidia não colocou pra tu jogar aquele joguinho novo que lançou. Então, frustração nessa parte de consumidor, ela é muito xarope, assim, nos termos gauchescos, é muito xarope pra gente que é gamer, sabe? Pra gente que Mas fica tu não jogando. concorda comigo que daí, ao mesmo tempo, esse tipo de frustração como consumidor, ela também é comum em todas as outras formas de arte? Eu acho que é menos. Claro, talvez seja menos de um ponto de vista de tecnologia, mas o cara, por exemplo, assim, que ele vai lá e compra... Um exemplo claro que tem hoje em dia uma discussão corrente é Duna, os filmes, os dois. E é uma frustração bem específica, até mais com o técnico, que é a seguinte, tá? Ele saiu em IMAX lá, o filme, IMAX, eu sei que o print dele em IMAX, né? A versão que veio pra Blu-ray era uma versão que ela tem o corte de cinema normal, ou seja, a imagem que aparece no corte de cinema, ela é menor, porque o IMAX, a tela é maior, o aspect ratio lá é maior, né? Então, aquela barra preta, no IMAX, ela corta muito menos da imagem, tá me entendendo? Do frame que eles compuseram, bonitão, com efeito, pipipipopó. Quando veio pro Blu-ray, que daí os cinéfilos, a galera fica assim, pô, agora vamos poder ver o IMAX em casa, como é com vários filmes, né? Foram lá, compraram os Blu-rays e putz, daí é o print normal do filme, digamos o do DVD, digamos assim, né? Então, tá aí uma frustração que ela é mais da questão do consumo, que eu acho que é mais universal. Isso pode acontecer com qualquer coisa, que nem um filme que tu vai lá e compra e é ruim, ou então, claro que é diferente tu comprar um PC e, placa de vídeo não funciona, mas ao mesmo tempo é o mesmo cara que, pô, mas daí eu comprei aqui mais um vinil pra minha coleção e o vinil do Radiohead aqui não tá legal, entendeu? Pô, comprei um exemplo que é muito comum hoje em dia, comprei aqui o vinil do Arctic Monkeys na cor que brilha no escuro e, daí esse aqui o som é uma merda, entendeu? Então essa é mais universal, se tu for ver, saca? O bagulho do videogame que eu acho muito mais interessante é justamente esse lado da frustração como ferramenta artística, porque o videogame é uma arte que é muito fácil de tu virar as costas e ir embora. Tu tá jogando ali, hoje em dia no Game Pass da vida, né? Tu tá jogando ali o Prince of Persia lá, Sands of Time, ele te irritou? Em 20 minutos tu fecha o jogo, acabou, entendeu? O cara que se propõe a ver um filme, ele vai chegar até o final. A coisa de desistir de um filme no meio, por exemplo, é muito mais incomum, não concordas? Mas, pô, o filme é 1h30, né? Tu não vai jogar um jogo de 50 horas até o final, sendo que ele não tá te agradando. Pra dizer assim, pô, ele me frustrou 50 horas. Sacou? E é justamente essa diferença que eu acho que traz a discussão em volta dos videogames e deles serem arte pra uma questão muito mais apimentada. Porque, por exemplo, assim, tu pode ir lá, vamos imaginar que Talex JP é um crítico de arte dos clássicos, assim, ele adora pinturas. Um dos sonhos da vida do nosso Talex JP imaginário aqui é ir pro Louvre e gastar 2 dias só vendo as pinturas no Louvre, assim. 2 horas olhando pra Mona Lisa, assim. 2 horas. O Thales é aquele cara daí que ele vai ver lá uma nova exposição do Romero Brito e vai dizer, cara, pode rir no microfone, cara. Não precisa esconder. Os guris estavam em casa aqui, mano. Pô. Mas o cara vai lá ver o Romero Brito e fica assim, pô, olha só que profundidade, que loucura, que sentimento, entendeu? É o mesmo cara que ele pode ver, às vezes, uma obra aí não sei nem se esse é o nome do cara, mas de um Jackson Pollock, aquele que põe as tintas meio aleatórias, assim, e... mas esse azul aqui, ele é profundamente triste, ele me causa angústia, ele me causa frustração. Esse Thales fictício, esse crítico de arte, eu vejo que às vezes ele é um tipo de pessoa que ele tá disposto, às vezes, a se frustrar. Entendeu? Ele pode ver uma pintura muito feia, ou que quer retratar sentimentos muito... E ele marina naquilo, assim. Pega e diz assim, não, isso é o meu lance, assim. Outro tipo de arte que eu acho que tem muito esse perfil é os filmes, né? Tem alguns amigos aí, alguns até de origem uruguaia que se chamam Juan Pablo, que tipo assim... Todos os filmes americanos são ruins. Agora, aquele filme sírio-libanês dos anos 60, que não tem diálogo e é 2 horas de um take parado, é a coisa mais legal que tu já viu na tua vida, entendeu? E é muito engraçado que, tipo assim, vocês podem achar que eu tô brincando, mas se ele tá ouvindo isso aqui, ele vai dizer, tu tá falando desse diretor sírio-libanês? Ele conhece, assim.
assim, tipo assim, literalmente ele vai saber de quem que eu tô falando. No mundo dos videogames, isso é uma coisa muito mais difícil. Muito mais difícil. E daí, Thales, falou em frustração, dificuldade, tem uma figurinha marcada que sempre aparece, né? Eu acho que a gente até pode não gastar muito tempo, porque a gente já fala disso sempre, assim. Com certeza. Vai temporada, volta a temporada, a gente chega na mesma coisa. Mas e aí? Não tem como fugir de Dark Souls, por exemplo, quando a gente fala em frustração, sentimento do player, porque ele foi um jogo que, acho que, se lá... Não foi o primeiro jogo a trabalhar com frustração, porque Mega Man, como a gente já falou em algumas outras vezes também, fazia isso lá no... Campo Minado? Quem que tu quer com Campo Minado? A coisa mais frustradora que tem, entendeu? Pô, Campo Minado é complicado mesmo. Paciência quando tu chega no final e não consegue encaixar ali, casar as cartinhas. Mas o Dark Souls, recentemente, ele faz isso, né? Ele não é um jogo frustrante, no fim das contas. Ele é um jogo recompensador. Tu terminou, tu conseguiu superar aquele objetivo de matar um chefão, descobrir uma rota secreta e tal, é tudo recompensa, sabe? E o interessante do Dark Souls é que às vezes é uma fagulhinha ali, é uma coisinha, um empurrãozinho do teu amigo que faz a coisa funcionar. Claro. Entende? Então, eu diria que Dark Souls é um dos poucos jogos que, se ele precisa usar da frustração pra te dar essa sensação de recompensa, ele faz isso muito bem. É diferente do que vários jogos fazem, por exemplo, um Hack and Slash, ele vai encher a tela de inimigo e aí tu tem que combar cada vez mais rápido, ou os inimigos vão dar mais dano, ou coisa do tipo. Um jogo, por exemplo, que pra mim foi super frustrante nessa vibe de jogos ultra difíceis e que ao mesmo tempo tem toda uma questão artística de tentar te bater até desistir pra tu resistir até o final, é Cuphead. Claro. Cuphead, pelo fato dele ser todo em 2D, com uma física diferente, e ele é muito arcade, apesar de eu ser acostumado com estilos de jogos antigos. Cuphead pra mim é devastador, assim, eu chego no segundo mundo e não tem como ir pra frente. E aí ele começa a ser tão duro nessa coisa de tentar te frustrar e tentar, tipo, não, tenta de novo, que chega uma hora que eu desisto. Claro. Entende? Inclusive, pesquisando ali, jogando ali no Google, frustração, jogos, obviamente a gente cai em listas. Eu achei surpreendente que colocaram Celeste nessas listas. E pra mim, Celeste não é um jogo difícil. Não, e é um jogo que eu acho que justamente um dos pontos que faz ele ser tão popular é ele fazer tu evitar frustrações, né? Tanto as mais simples, quanto que tu pode ali, se tu quiser ir no menu, desacelera o jogo, quanto coisas que mesmo sem nenhum mod, nenhuma modificação, nenhuma configuração, ele é um jogo que se tu morrer, tu não vai voltar 10 minutos pra trás, tu volta na mesma sala, né? Claro, tu pode ter que fazer a mesma sala 200 vezes, agora tu vai estar ali. Então, é uma decisão que, por exemplo, se tu for ver 30 anos atrás, quando a fita tinha que durar muito mais, eles iam jogar isso como uma frustração, que daí eu acho que ela justamente faz uma mixagem do que é pra ser o artístico, que não é tão artístico às vezes, né? É mais uma questão de mercado, assim, mas também de consumidor. A gente tem que fazer isso aqui render pra ti, então isso aqui tem que demorar. No Celeste, o mundo é outro. Eu não posso fazer o meu player cada vez voltar 15 minutos, senão ele nunca vai terminar meu jogo. Então é outra coisa que é muito interessante nesse ponto. E, cara, é um tipo de discussão onde surgem essas cartas marcadas sempre, e eu acho que se a gente vai falar dessa carta que é o Dark Souls, outra carta é o nome Naughty Dog, que geralmente surge nas nossas conversas, e que eu acho que se tu vai pegar, por exemplo, uma série que nem Uncharted, é outra série onde ela foge da frustração. Ela quer fazer tu sentir que tu tá num filme do Indiana Jones, assim, que tu tá numa ação constante, que o set piece é sempre maior que o próximo, mais apocalíptico. O próximo jogo ele tem que fazer algo mais insano. Então é curioso porque daí tu vê que realmente existem escolas de pensamento, que nem tu pontuou ali no início do programa. Geralmente o cara que ele vem do indie, que é um estúdiozinho, Talecos JP Studios ali, é ele, é dois caras, não sei o que, o BNG Games, sei lá o que. Tu vai ver, o cara ele realmente, ele vem até, e eu acho que tem até um pouco a ver isso que eu vou dizer agora, a questão da contracultura. O cara vem tipo assim, olha o que tá sendo feito. Eu, que sou eu, que mando em mim, eu vou fazer uma coisa completamente diferente em resposta ao que está rolando. Às vezes as coisas vêm desse ponto de partida, mas é muito mais difícil daí, eu também acho que a gente pode ser bem sensato nesse ponto. O cara que ele é o dono da Ubisoft, ele pegar e dizer assim, não, vamos fazer um art house game aqui, a coisa mais insana, avant-garde que tem, foda-se se vai dar lucro.
Ele não pode também dizer isso, né? Às vezes eles falam, no caso da Ubisoft, eles têm a UbiArt lá, que tem o Valiant Hearts, por exemplo. Eu não sei se é um jogo difícil, mas só pra não deixar a Ubisoft tão malvada, eles têm lá alguns estúdios que fazem tentaram esse Prince of Persia novo agora, né? Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? O Lost Crown. Lost Crown. Tá aí uma outra coisa que é uma coisa diferente, assim, saca? Mas eu acho que também tem aquela coisa de conforme o império vai ficando maior, não vai ser toda a empresa que vai ter essa coragem. Uma que a gente viu fazer ali cada vez coisas menos corajosas é a própria Bethesda. Cada vez mais indo pro safe. E eu arriscaria dizer, por exemplo, que uma entrada de um Fallout 3, aquela primeira hora ali, ela pode ser frustrante pra alguns, saca? Eu acho que ela entra justamente nessa de que ela pode ser frustrante, mas se tu persistir, assim como no Dark Souls, quando tu vence aquela primeira hora e o mundo abre, pô, uma recompensa muito do foda, né? Só que tu falou essa questão aí de dificuldade em si, eu passei não faz muito por um post, eu acho que era uma entrevista com um dos caras responsável pelo Zelda na Nintendo, e aí, no caso da Nintendo, os jogos deles, por exemplo, não trabalham com frustração. Sim. Entre aspas. Sim. Porque os jogos são todos bem tranquilamente fáceis, sabe? É difícil ter um jogo na Nintendo, com exceção do Metroid, assim, muito pontual na questão de exploração de mapa. São jogos que não querem te frustrar nunca, porque eles têm o objetivo de ser 100% divertido. Sim, um jogo chill, assim. Entendeu? Ficar tranquilão. Exato. Então, assim, tu vai jogar tudo bem, o Mario dos anos 80, lá do Nintendinho, é aquilo, o jogo tinha que durar, ele é dificílimo, tu morreu as 3 vidas, tu volta ao começo da fita. Tá no último mundo, tu volta ao começo da fita. Não tem como. Agora, o Mario Odyssey, tu não morre nunca. Pois é, e daí eu acho interessante que fica já naquela veia da persistência, de uma insistência da recompensa, porque daí quando tu vira o Mario da fita, sem perder as 3 vidinhas, depois de meses tentando, pô, é uma recompensa insana. Se tu vai pro mundo, por exemplo, do jogo online, daí a frustração artística e a do consumidor, elas se embaraçam. E o consumidor começa a ganhar um pouco. E eu digo a frustração do consumidor, porque daí a gente tá falando de CEOs, grana, shareholders. E daí eu acho que, assim, a última prioridade é se o jogador vai se sentir tranquilo artisticamente ou não. Foda-se. Ah, não, com certeza, com certeza. Eu tava lembrando do tempo que eu jogava LoL, né, cara? Tipo assim, a frustração de tu ter que aprender a jogar um jogo online novo, ela existe. Geralmente tu vai persistir, principalmente se for um jogo... Se tu não é um jogador de MMO, tu que jogou bastante World of Warcraft, tu deve... Na tua cabeça é assim, tô jogando um MMO novo, eu sei que o caminho é um grind no começo, sei lá, tu tem as tuas prioridades, tu sabe lidar com essa frustração. Agora, eu que jogo League of Legends, se hoje lançasse o LoLzinho 2 e eu tivesse que aprender tudo de novo por causa de personagem, por causa de item, deve ser horrível, assim, porque aprender o LoLzinho a primeira vez pra mim foi difícil. Se eu voltar a jogar, faz acho que 2 anos que eu não jogo uma partida decente, assim, de LoL, se eu for voltar hoje, vai ser frustrante, porque daí tem um elemento online que os caras vão estar me xingando a louco. Claro. Então, por mais que seja uma prioridade da Riot, né? Pô, nossa comunidade é tri e tal, não é assim que funciona. E é uma prioridade que ela foi ganhando força, né? Porque ela não era assim 10 anos atrás. E eu acho interessante até o caso que tu trouxe do WoW, porque o WoW foi um MMO, pra mim, pelo menos, eu acho que eu percorri um caminho muito diferente de outros jogadores e fãs de MMO e que acabam curtindo o gênero, né? Eu acho que um amigo nosso em comum, até alguns diriam até um coworker nosso, o querido amigo Vitor Chagas, ele é um cara que ele já jogou vários MMOs. Já jogou até o Ragnarok, jogava um Tibiazinho, que a gente sabe, Final Fantasy Online tem quase 2.000 horas, se não mais, até de se duvidar. Jogava o WoW também. Eu não sei qual foi o caminho que ele chegou no WoW, mas o meu ponto aqui é que ele representa, pelo menos nesse meu comentário, um tipo de gamer que MMO, se ele curtia a vibe, ele tá jogando, entendeu? Pra mim, o WoW era uma coisa de uma realização de anos de ser fã de Warcraft, Então, pra mim, era uma Disney digital, entendeu? Pra mim, o grind, por exemplo, ele era a última coisa que eu pensava. Eu digo uma Disney digital porque, literalmente, eu ia, tipo assim, eu gastei muito tempo no WoW, abre aspas, viajando, pegando uma montaria, eu indo ver os pontos turísticos, digamos assim, dos jogos, sabe? Tipo assim, eu quero ver o Arthas, eu quero ver o Trout, quero ver como é que é a capital dos orcs, que nem eu ajudei a fundar no Warcraft 3. Então, isso foi um ponto. Claro que tu vai jogando mais, e daí tu vai entendendo ele mais como um game, daí claro, daí tu vê, aí tu começa a entender o que é um grind, tu começa a entender o que é um PVP, essas coisas que são mais universais. Mas o WoW, casualmente, não tinha nem pensado em trazer ele pra essa discussão, mas o WoW, na verdade, teve um momento específico,
uma sessão que eu me lembro muito bem, inclusive, que foi um dos momentos mais frustrantes de videogame da minha vida. E foi no WoW. Tu vê só como são as coisas, né? É justamente uma outra encruzilhada da experiência de consumidor com uma suposta ideia artística de frustração. Eu não me lembro se eu até já não citei esse caso por algum ângulo aqui no programa, mas é o caso de um cinto amaldiçoado que eu tinha. Eu já falei isso aqui? Não, acho que não. Cinto Tipo amaldiçoado, assim, não. Tinha essa expansão, eu acho que era 2020, por ali, pandemia, que foi a última vez que eu joguei, que era Battle for Azeroth, e daí no fim da expansão tinha um tema mais inimigos, ameaças, tipo, cósmicas, Lovecraft, assim, tipo, horrores ocultos e tal. E daí tinha essa gimmick que essas ameaças, essas dungeons, essas coisas, elas podiam dropar itens amaldiçoados que, tipo assim, que davam, pra resumir muito, assim, davam, tipo, boosts, buffs muito foda, só que sempre tinha uma coisa negativa. Tipo assim, supondo, dava 1000 de força, mas tu perdia 500 de vida, coisas assim. Aí eu tinha esse cinto, que era um cinto muito bala lá pra um Warlock que eu tinha, se eu não me engano, um personagem, um Blood Elf, assim, lindo, maravilhoso, um bicho quente, assim. Mas daí tinha esse cinto que era uma coisa que ele dava, tipo, X de inteligência e X de coisas a ver com magia lá, mas a cada 10 golpes que tu dava, tinha chance de tu gerar uma bola de fogo que vinha teleguiada pra ti. Nossa! Muito doido, tipo assim, era um esquema assim, eu não vou me lembrar o específico, mas era uma coisa nessa veia. A cada 10 golpes, tu tinha chance de spawnar essa bola de fogo que ela vinha e te dava dano, tá ligado? Não tinha como escapar, assim, e um dano foda. Cara, daí eu tinha, tipo assim, meia hora pra terminar a minha sessão, que eu tinha que fazer alguma coisa, e naquela meia hora, a desgraçada da bola de fogo, ela veio 15 vezes. Aí, numa daquelas clássicas, assim, que é bem uma experiência de gameplay mesmo, assim, de experiência mais técnica. Eu tava terminando uma quest dessas clássicas de MMO, que era mate 20 bichos, eu tava no 19. A quest era lá na lua, muito longe de tudo, assim, eu já tinha ido pra puta que pariu e meio. Tinha só esse tempinho curtinho pra terminar antes de eu ter que sair. Meu, faltava um bicho. Um bichinho, assim, mas um bichinho mesmo. E ele tava na metade da vida. E quando eu vi a bola de fogo, me obliterou, assim. Cara, aquilo foi frustrante de um nível que eu fiquei, tipo, uma semana sem jogar o WoW, assim. Meu, chega. Durou só uma semana, depois eu acabei cortando mais. Mas é o tipo de coisa que super tem uma justificativa, tipo, artística, de lore, de, tipo, história e de, roleplay, essas coisas que eu... É uma profundidade a mais pro jogo, Isso, é uma complexidade a mais e tal, mas que causava, inerentemente, uma experiência muito frustrante se eu escolhesse abraçar justamente essa profundidade, né? Porque eu poderia, né, uma pessoa qualquer aí diria, ué, cara, troca o cinto, pega um palha aí, fica assim, mas daí o cara quer experienciar e toma nisso. Esse é o tipo de coisa que é difícil de tu quantificar, né? Sim, ainda mais num jogo online. Eu tava falando de WoW, eu lembrei de Destiny, por exemplo. Destiny é um jogo que eu acho incrível na questão de lore e gameplay e tudo mais, mas chega num ponto do Destiny, digamos assim, na época do jogo base, meu próximo objetivo são as raids, né? Então, na parte de gameplay do jogo, a ideia é o quê? Juntar os players, né? Juntar a galera que é amiga, pra todos irem juntos pra raid, em 8 players, acho que era, ou 6 players, e aí conseguir fazer o objetivo. E aí o jogo me bloqueava de fazer isso porque eu não estava numa party, né? Eu não tava num grupo de amigos, e eu até rolava uma espécie de matchmaking, mas aí quando viu que tu era nível baixo, tirava tu da sala, aquele tipo de coisa. Aí tá uma coisa que é uma frustração que o jogo online te dá, que meio que, por mais que a decisão artística do jogo seja juntar a galera pra derrotar uma grande ameaça, ele te frustra porque ele te bloqueia disso. E tu não consegue fazer sozinho, né? Porque é teoricamente impossível de qualquer player conseguir fazer aquilo sozinho, a não ser que tu seja o Let Me Solo Her do Elden Ring. Entende? Exatamente. E eu também tava pensando em coisas frustrantes de jogos no geral, assim. Pega, por exemplo, o jogo de luta. Também vi muita gente falando que se frustrava com o jogo de luta, porque Mortal Kombat é um jogo que hoje ele tem modo história, né? Ele é um dos poucos jogos de luta ali que tem modo história, assim ó, sereninho, tem filminho, tu joga uma fasezinha com cada personagem, aprende um pouco de cada um e curte uma história legal, um cineminha show de bola. Tu vai terminar o jogo, tu vai zerar o jogo, tu vai ganhar do Shao Kahn, tu vai falar assim, pô, ganhei do Shao Kahn, tô pronto, vou clicar nesse botão do online. Tu vai tomar uma coça da galera, repetidas coças, várias vezes, e aí tu vai, tipo, tá, agora o jogo que eu gastei, supondo, $60, eu vou jogar fora, porque eu vou vender, né, seja lá o que for, porque eu terminei ali a parte que me agrada, que é a historinha, e, né,
a única sobrevida que o jogo tem, que é o online, eu não tenho condições de jogar. E essa... Então é por isso que a gente fala, né? A indústria de jogos trabalha com muitas coisas. Uma doideira. E é insano num caso específico que nem esse do Mortal Kombat, porque esse tipo de situação específica não depende da developer. Claro, a developer ela pode complicar o modo história, ou então fazer o que no caso do Mortal Kombat faz, que é, não, tem essas outras opções de single player aqui, o arcade, o tournament lá. Tem a opção de torre, tem que fazer as missãozinhas, tem que fazer o combo gigante. Isso, tem essas outras coisas, assim, que eles tentam fazer pra pelo menos... Mas eles não têm como definir, tipo... Não, é que no online os caras vão ser muito pior ou muito melhor. Eles não tem como, né? Porque aí botou na mão do player, o player vai fazer o que tiver que fazer, assim. Não tem coisa que tu vai conseguir fazer pra estancar isso, né? Mas é interessante se tu for parar pra ver, porque daí tu pega a indústria dos games em geral, ela trabalha com... Eu acredito até que com vários pontos que eu gostaria de chamar de geradores de frustração. Porque a indústria dos games, ela compete com várias coisas que trabalham, eu diria, no consumidor, a ansiedade, a expectativa, o desejo, saca? Que são ingredientes muito férteis pra tu te decepcionar, pra tu te frustrar, pra tu pegar um nojo, uma ojeriza de qualquer coisa que seja. Até uma ojeriza saiu pra dançar hoje. Vocês veem como os guris tão voltando quente, tá entendendo? O idioma tá vindo. O Aurélio é sócio agora. Pô, outra clássica carta marcada de frustração que ia aparecer aqui, porque tu é um dos mais frustrados por essa experiência, é o bom e velho Cyberpunk. Uma experiência completamente frustrada pela via do consumidor, pela via da indústria, né? O Cyberpunk eu esperei até o último minuto da pré-venda pra decidir se eu ia comprar, vi os vídeos de lançamento, falei, não, essa pré-venda aqui que vai tostar o meu PlayStation 4, e eu dei pré-venda, tipo, no último minuto possível, e foi horrível. Tipo, Sombras de Guerra, o jogo era uma bosta frita no PS4, não é jogável decentemente até hoje, e é engraçado o caso do Cyberpunk, porque como eu já falei aqui, aí eu não dei reembolso no jogo, ou seja, entre aspas, eu perdi R$250, porque daí a minha namorada gostou de Cyberpunk e ficou um mês jogando. Claro. Mesmo naquela situação bizarra, pra ela era uma aventura toda nova, ela nunca tinha jogado um RPG de primeira pessoa, com aquela jogabilidade gostosinha que o Cyberpunk, querendo ou não, tem, mesmo na versão ruim. E, cara, pra ela foi incrível. Pra mim foi frustrante, porque eu sabia que, tecnicamente, por mais que o jogo me forçasse a ter uma história legal, não ia. É um comando que não funciona, é alguma coisa ali no gráfico que bugou, e aí o gamer é cri-cri e fica olhando esse tipo de coisa, entendeu? Mas a empresa também é uma filha da mãe, por só não ter cancelado a versão de Play 4. Claro. Eu acho que isso é um bom ponto, assim, de discussão, porque se tu for ver, trabalha essa coisa de muitos ângulos, porque a gente também consegue entender, concluído aí, que nesse caso, a frustração, ela também é ponto de vista. No caso da tua excelentíssima, que não tinha esse background que tu tem, ela conseguiu ver aquela experiência ali muito mais por um lado artístico do que por um lado de consumidor, que é uma discussão que eu acho que é uma rusga, que eu acho que na cabeça de muitos gamers é muito difícil de conciliar, assim, indo até além, inclusive no Cyberpunk. Eu acho interessante como ele tem essa mecânica de história, que a gente já falou que é até meio comum em alguns jogos, que é tu tá com um troço na cabeça e tu vai morrer em breve, que eu também acho que é um troço que ele não é frustrante por si só, porque essa história ela pode ser contada de mil jeitos, mas ele tá brincando com a tua frustração de gamer ali, porque tu criou o teu personagem, 10 minutos depois, se para, vai morrer. Baldur's Gate é outro que é assim também. Verdade. Então, tipo assim, ele tá brincando com essa ideia, e claro que ele tá usando essa suposta frustração como um combustível pra tu jogar o jogo e ver se tem uma cura, se tem um jeito de escapar e tal, mas até o próprio Cyberpunk, eu não vou entrar em spoilers aqui porque não vale a pena, mas alguns dos finais são bem tristes, justamente nessa ideia de que daí tá pegando isso e levando mais pra uma decisão artística, uma escolha, é aquela pintura triste, é a música triste, tu quer ouvir uma November Rain e chorar é culpa tua, entendeu? Sacou? É meio que isso, mas indo nessa veia, eu acho muito interessante outro cartinha marcada dos guri, que é o Kojima, o rei da frustração no meu ponto de vista, assim. Se o Miyazaki é acusado muito de ser o rei, eu acho que o Miyazaki, ele é um príncipe, ele é um duque, ele é um barão, quem sabe? Porque o Miyazaki também sabe frustrar os
guri, mas o Kojima é um dos melhores, né, cara? Tu que jogou mais, assim, os Metal Gear, o que tem de frustração com o Kojima? Aí Porque pra mim, eu só joguei o remake, o Twin Snakes. Claro, Twin Snakes, E, claro. tipo assim, que ele pra não mim- tá nem muito envolvido. Pra mim, aquele jogo, tipo, tá, tem o roteiro do Kojima, o gameplay foi outra equipe que fez, mas é um jogo muito gostoso. Claro, eu até acho assim, ó, até um disclaimer aqui, tá? Porque alguém que tá ouvindo aí mais de Revesgueio pode se confundir. Quando a gente tá falando, às vezes, por exemplo, como eu falei, o Kojima, frustração, isso aqui, não quer dizer que jogo seja ruim, ou um momento seja chato, ou não seja isso. É que em alguns momentos, em jogos do Kojima, por exemplo, só pra clarificar pra vocês, ele faz coisas que estão desafiando o player, entendeu? Estão desafiando o player e muitas vezes de um desafio, uma resposta natural, se tu não consegue bater o desafio, é te frustrar. Então, ele tá brincando com uma frustração em alguns pontos. Eu cito aqui 3, por exemplo, pontuais aí. Primeiro, no próprio Metal Gear 1, aquele clássico do controle não tá funcionando. Aquilo lá atrás, quando ele saiu, aquilo ali, certamente, e é uma escolha super narrativa, muito bem feita, muito bem pensada. Que a gente fala de, pô, olha só, ele vai lutar contra o Psycho Mantis, e daí tu tem que trocar o controle, botar o controle no slot 2, daí tu consegue derrotar, porque daí tu não tá sendo controlado. Pô, uma coisa que eu acho que é uma genialidade do cara, assim, ele conseguiu fazer tu mexer no teu hardware, que muito pouco jogo até hoje, muito pouco jogo integra isso. Tu mexer no teu hardware pra funcionar num negócio de gameplay que também funciona com a lore e com o controle mental do boss. Pô, genial. Agora, o cara que tava jogando lá atrás, tá ligado? Pô, ele passou até o cara conseguir abrir essa chave, o cara fazer essa conta. Pô, é uma frustração tamanha, saca? Tu sabe que agora que tu falou isso, quando eu joguei no PSP o Metal Gear 1, a versão do Play 1 mesmo, eu fiquei trancado numa parte que tu precisa descobrir a frequência de rádio. Ah, claro. Que daí ele usa de outro artefato pra tu descobrir a sequência do Qual rádio. que é o E artefato mesmo? tá na capa do CD. Ah, tá no código de barra sim, da capa sim, do CD. sim. Ou a capa do CD tem no fundo os dois personagens que precisam conversar conversando. E aí, se tu, né, ligar um. Faz a conta. Aí tá ali a resposta da frequência de rádio, né? Só que daí eu fiquei travado, e daí, tipo, pô, daí tem que ir pra internet. E vai dizer assim, não, é só tu pegar tua capinha e olhar atrás. Daí, que capinha? Eu tô jogando emulado. Né? Então, realmente, não tem essa vibe e tu fica, tipo, sem saber. Aí, pra mim, eu não tive a vibe de descobrir também. Sim. Mas tu vê como é interessante, ele trabalha isso de uma maneira muito inteligente. Outro momento que eu considero, na verdade, assim, eu falei 3 momentos, mas tem 4. Um momento clássico e que gerou muita frustração narrativa, totalmente uma ferramenta artística, é o reveal no Metal Gear 2 que tu não tá jogando com o Snake, isso sim tu vai jogar com o Raiden, né? Isso é uma coisa que é uma frustração que eu acho que ela também mistura um pouco, porque o Kojima sabia o que ele tava fazendo, aquilo ali era uma razão de história, tinha um ponto narrativo, tinha um ponto artístico, mas ele também sabe que o consumidor quer jogar com o Snake. Então ele tá de fato, ele tá pegando uma expectativa do cara e tá dizendo, meu, eu vou cagar na tua água só um pouquinho, mas depois eu vou trocar e tu vai tomar água limpa, entendeu? Tá tudo certo. Vou até te dar outro pote, tu não vai estar tomando um gole fora. Desculpa a analogia aí meio longe, mas vocês me entenderam. Mas eu acho interessante que daí tu vê como essas coisas são trabalhadas. E eu acho que a cada jogo, se tu for parar pra olhar, tem alguma instância dessas. No terceiro Metal Gear tem aquela cena clássica, uma cena que é muito comentada, que é muito falada, como outro Stroke of Genius do Kojima, que é aquela sequência, se eu não me engano, isso é depois que tu luta com o The End, que tu sobe a escada. Tu fica 3, 4 minutos subindo a escada, porque tu tem que subir pra uns cliffs lá, não sei o que, no penhasco, e daí o único jeito é subir na tal da escada. E daí é uma sequência de gameplay, eu sei que é depois de uma boss fight, eu não tenho certeza se é do The End ou se é outra, tá? Mas é uma boss fight super intensa e que daí tu tem que ficar subindo e a escada, ó... O que faz sentido. Se ele tá subindo um penhasco... Aí, grandes críticos, não daí que nem o Thales que tá no Louvre, mas grandes críticos da arte do videogame, vários já fizeram aquela assim, não, cara, é que tu não entendeu, meu. É porque aquilo ali é um momento de descanso, tá ligado? Antes do próximo ação, e tu tem que te ligar também, que aquilo ali é pra tu pensar, mas no que o Snake tá pensando agora, tá ligado? Tem que usar a tua cabeça, meu, todo um... Tipo assim, tem uma galera que também interpreta um pouco demais, mas o fato é que eu acho também que tem uma situação meio Tom Bombadil. Sabe o que significa Tom Bombadil? Essa expressão te diz alguma coisa? Não... Tom Bombadil é um personagem dos livros do Senhor dos Anéis, mas do livro Senhor dos Anéis, né, que é um livro só, como o Ernesto já me pontuou, mas dividido em 3 partes. Mas no primeiro livro, Sociedade do Anel, muito se reclama, que daí tem o Tom Bombadil e que ele é muito chato e que não sei o que. Tem gente que gosta dos filmes que reclama que ele não tá nos filmes, tem gente que gosta dos filmes que acha ótimo que ele não tá nos filmes, mas muito com uma pontuação assim de,
pô, é muito ruim ter que ler o Sociedade do Anel porque o Tom Bombadil tá lá e é um bagulho que desacelera. Se tu vai ver quanto tempo ele realmente tá no livro, se eu não me engano é uma coisa de 30 páginas. Então é tudo uma reclamação de 30 páginas de 600. Tipo eu ia dizer isso, 30 páginas é muito, mas... Mas em 600 tu há de convir comigo que, tipo assim, que não é tanto assim, tá ligado? E ele ainda canta umas músicas, então, tipo assim, se tu vai ver literatura mesmo, assim, tipo, texto grosso, é tipo 20 páginas, sei lá. Nesse caso do Metal Gear 3 é a mesma coisa. As pessoas falam dessa sequência como se ela fosse a coisa mais insana do mundo. Eu fui pesquisar a duração e achei mais ou menos duas fontes. Tem gente que diz que a sequência dura 3 minutos e tem gente que diz que ela dura 1 minuto e meio. Ou seja, é muito pouco, tá ligado? Mas eu acho curioso essa sequência específica porque ela é um troço diferente e tão diferente que ela não precisa ser longa, mas ela marca e a gente tá discutindo ela tem 20 anos. Sim, não, eu já vi o gifzinho dele subindo a escada e eu achei engraçado que é um gif e o gif é automaticamente uma coisa infinita. E quando eu descobri que tu me falou que ela é uma sequência de 1 minuto e meio, ou 6 minutos, ou 10 minutos numa escada, eu fiquei, caraca, bicho, não é um gif infinito, é só ele sobe uma escada muito grande. E eu acho que assim, cara, ao longo da carreira do Kojima, obviamente o último exemplo que eu ia citar era Death Stranding, o jogo onde Sam Porter e a frustração andam de mão dada, às vezes. Mas eu acho que assim, ó, se tu for parar pra olhar mesmo, todos os jogos do Kojima vão ter um pouco disso. Metal Gear 5 é um jogo que já foi comentado em algumas vezes aí, o quanto tu vai lá do hubzinho pro mapa, tu tem que ver cutscene, dirigido pro Hideo Kojima, produzido por Hideo, como se fosse um filme. Tem um propósito artístico? Tem, mas fica chato toda vez que tu vai pro mundo? Também, né? Então fica essa intersecção. Mas, cara, eu queria te perguntar daí, já que a gente tá nesse tema, esse tema ele tá vindo em alta, tá sendo meio recorrente essa temporada, queria te perguntar como lidar com uma frustração intencional quando tu tá quase terminando um jogo de quase 35 horas e tu acabou de ter um final explosivo, onde tu tá jogando com uma mulher que tem braços de touro e ela finalmente confrontou a guriazinha do arco e da faca e ela cagou a guriazinha a pau, ela quebrou o braço, ela fudeu a guria toda, ela quase matou a grávida. E daí tu tipo assim, caralho, tá todo mundo vivo, a mulher dos braços fortes como um touro chamada Abby foi pra um lado, aí ele foi pro outro, estamos aqui numa fazenda linda, pôr do sol, cara, o jogo vai acabar, rapaz, viramos na live e pá! Não, a vingança não acaba aqui, a vingança vai até o final e tu ainda tem mais 2 horas de um gameplay. Como lidar com uma frustração dessa? Caraca, eu achei que a tua frustração ia ser a frustração da grande massa de gamers que ia dizer assim, como lidar com a frustração de não ter matado a guria forte. Ah, essa é uma ideia também. Mas essa sequência, na real, até esse ponto que tu puxou, ele é até bom, porque essa sequência ela já começa frustrante, né? Porque tu tá jogando com a Abby matando a Ellie, e muita gente já queria estar jogando justamente o contrário. Tu lembra que é o dia 3 da Abby, tu vai lá, tu vê que ela morreu. Tu termina espancando a coisa, daí o Lev que diz, não, chegou, parou, e daí termina. Isso, né? Mas não é nem o meu ponto esse. É que, se tu parar pra lembrar, tu joga os 3 dias da Ellie, e daí a história da Ellie acaba com a Abby apontando a arma pra ela e elas não lutam. Elas só lutam quando tu tá jogando com a Abby, e daí tu é a Abby, batendo na Ellie, que é uma coisa que muitos caras nem queriam fazer. Pô, eu queria jogar com a Ellie agora pra ganhar dela, não sei o quê. Então, até essa sequência, ela já tá, de novo, quebrando a tua expectativa, fazendo tu passar por um troço desconfortável. Mas eu falei essa questão do epílogo, porque eu acho que é uma questão pertinente pra nós, a gente passou por isso juntos, inclusive, que é essa, tu achou que o jogo acabou, e não matei a Abby, mas tá tudo certo. Só que daí não, a vingança bate na tua porta, na forma do teu tio adotivo manco, e meio surdo naquela época. E meio surdo, e divorciado, que ele também fala que, meio que a Maria me largou ali, tá mal e tal, tô ruim. E daí tu tem que lidar com isso, 2 horas de pura vingança. Eu lembro que minha reação na live foi tipo, puta merda, cara, já tava bom, já tamo resolvido, cara. É uma frustração diferente, realmente. É uma frustração de tipo assim, tá, beleza, vai ter mais um pouquinho de jogo, isso é legal. Isso é legal, isso é bom. Mas é meio frustrante porque, pô, daí, tipo, ficou no quase tudo, mas dava pra ficar de boa. Sim. Porque eu no lugar eu me botei naquela cena, eu acho que isso rolou na live, eu me botei muito no lugar da Dina, de tipo assim, puta que pariu, o Tommy veio aqui fuder com tudo, né, cara? A gente tá tranquilo, a gente tá de boa, a gente quase morreu tudo, quer dizer, e ela ainda morreu fala... 80% das pessoas ao redor. E ela ainda fala pra ele, né, tipo, eu não vou aguentar te esperar. Não rola. É uma expectativa diferente, assim, uma expectativa diferente, e aí, claro, que nem eu falei no nosso
nosso último episódio. Inclusive, a última cena ali toda dos Rascals é uma situação que, tipo assim, pra mim é um extra a mais, assim. Podia ser mais curto, mas tem coisas interessantes. É muito curioso, porque daí ali justamente um dos momentos de maior contraste. Tipo, tu tá matando as piores pessoas, os caras são escravagistas, eles fazem todas aquelas armadilhas, não sei o que, e daí eles, tipo assim, a primeira vez, isso me marcou muito agora quando eu rejoguei até, que a primeira vez que tu vê eles, tipo, o camp deles, tu tá subindo uma colina assim e tu vê, é aqui que eles estão, tá ligado? Depois que tu já te soltou, que é uma cena que é meio que um wide, assim, um shotzão wide, e daí tu vê que eles estão literalmente currando os escravos pra dentro, assim, pra ficar bem sinalizado. Gente, esses aqui são horríveis, tá ligado? Mas é isso, porque daí bate muito essa coisa de que agora que tu tá mais poderoso do que nunca, agora que tu consegue craftar tudo, ou seja, vai ser uma porradaria muito dá pra fazer muita coisa, só que ao mesmo tempo tu já tá caralho, tipo assim. Não. Tanto que pra mim, quando chega no final, eu não sabia o final do jogo, eu acho. Eu não sabia o final. Eu acho que eu não sabia o final do jogo. Eu só sabia que tinha uma questão de 2 dedos. Eu acho que tu era parecido comigo nesse sentido. Né? A gente não sabia mesmo. Alguém perdia dedo. Alguém perdia dedo. Eu não sabia do final, tanto que pra mim, daí a grande recompensa foi o final ser da forma que ele é, né? Não foi frustrante pra mim. Não teve a completude da vingança. Então é muito doido, assim, tu vê que daí no caso das pessoas gera coisas diferentes em vários gamers, né, dependendo da questão. E eu até achei que tu ia citar outro jogo com a questão da frustração, falando de, tipo, ter um final muito foda e não sei o que, e continuou o jogo falando de Days Gone, achei que ia vir isso. Que daí é uma frustração totalmente de gameplay mal dirigido, horrível. Claro, assim. Exato. Daí é uma coisa um pouco mais técnica. E daí o Days Gone, pra mim, ele é um exemplo do contrário. Porque se tu vai ver a narrativa do Last of Us, ela só podia acabar daquele jeito. Se eles querem realmente ser os caras corajosos que matam o Joe no início, só podia acabar assim. Claro que detalhezinhos, o flashback, isso aí é tudo discutível. Vai ter gente que diz que precisava, não precisava, não sei o quê. Mas a vingança ser feia desse jeito e custar tudo que custa, da guria chegar no fim e ela não tocar aquela porra daquele violão, tocar e as notas estão tudo erradas, e tipo assim, perdi 2 dedos, não vou tocar mais porra nenhuma mesmo. Tudo aquilo ali fica perfeito. Agora, num Days Gone, eu acho que daí já é o caso assim, tu foi lá e tu contratou o Paul McCartney pra fazer um show privado na tua casa, tá? Tu tem dinheiro, afinal de contas, tu nesse caso, na nossa analogia, é um crítico de arte famoso, pode gastar vários dias no Nube. Tu vai lá e tu contrata um show privado do Paul McCartney. Meu, a primeira hora tá do caralho, assim. Tá tipo, tá tua mãe, tá eu lá, o Ernesto, tá todo mundo. Meu, muito foda, tamo aqui jantando com o Paul, meu. Na segunda hora, que nós já tomamos um álcoolzinho, já tá meio chato, nós já estamos. Ô, Paul, baixa o volume um pouquinho. Na terceira, quando ele tá tocando as disco solo, já tá assim. Meu, vamos deixar o Paul ir embora mais cedo. Cara, mas é o Paul. Tá, mas tá chato, nós queremos conversar aqui, tá ligado? Tipo assim. Que analogia incrível, assim. Eu vou no show do Paul McCartney, eu vi a primeira parte da coisa dos Beatles, a segunda parte da carreira dos Beatles. Chegou no solo. Meu, tá na hora de ir embora. Explode Paul McCartney na Live and Let Die e tá bom. Tá bom. Aí, nessa nossa janta com o Paul, ele ainda vai pra uma 4ª hora. Que daí ele resolveu tocar os B-sides. Meu, ninguém aguenta mais. Tu tá mandando o Paul embora já. Tu tá, tipo assim, se é na tua festa privada, tu tá baixando o som, brother. Tu vai lá na mesa e baixa o volume. Tô pagando, não incomoda. O Days Gone é isso. Porque daí ele ele pega uma história que é mais ou menos simples e ele estica ela até não poder mais, né, cara? E o pior é que a história é boa e ela te frustra porque ela não acaba. Ela não acaba nunca. E porque daí ela... tá boa. Daí ela vai ficando piorzinha, mas tá boa ainda. Agora acabou. Não, tem mais um pouco. Aí tá, agora tá boazinha, acabou aqui, tá tranquilo, vai, deixa pro segundo. Não, daí quando tu... Tá, agora teve o confronto final, acabou mesmo. Não, agora tem a última área inteira com mais um monte de quest. A frustração inversa de um jogo ser muito grande. Dos teus $60 no jogo valer demais. Valeu demais, exato. É muito insano isso, cara. Porque se tu for ver... são abordagens completamente diferentes. E o Mala Amor, o diretor do Days Gone, um dos caras mais chatos da indústria moderna, eu te garanto que ele deve ser meio até Neil Druckmann, assim, de que ele deve ter 1000 justificativas pra tudo, né? Que o Neil Druckmann, a gota d'água que caiu na Ellie
pra ele tem um significado artístico, assim. Ele é meio que nem fã de David Lynch, assim, tipo... Não, mas o David Lynch botou a vaca ali, não sei o quê, porque é muito foda, isso simboliza a maternidade e também a fertilidade. E o David Lynch tá lá fumando um beck e... Bah, eu botei porque eu achava tria vaca, tipo assim... Fica bonito no frame. Tinha uma vaca ali na volta, achei foda, sei lá, tá ligado? Mas é muito interessante que no caso do Days Gone é isso, cara. É um bagulho que não acaba nunca, saca? E que peca daí justamente por exceder. E porque eu também acho que se tu vai ver a narrativa artística ali, daí é meio tudo ao mesmo tempo. É meio colcha de retalhos, assim. Eles querem contar uma história de um ex-motoqueiro, mas eles também querem contar uma história de romance, mas também uma de zumbi, mas também uma de um ditador militar. Então é 10 histórias. Aí tem os caras que são os da seita maluca. Da seita maluca, exato. Que tá ali perdido a guria no que meio tu resgata. jogo. Tipo assim, é muita coisa. E daí tu vê que numa história um pouco mais contida, que nem uma do Last of Us Part 2, que já é uma história grande, inclusive. É uma história que ela mostra um monte de coisa, mas ela consegue daí fazer essa coesão. E daí eu acho que é um desses casos de sucesso, onde todas as decisões artísticas, todos os sentimentos que aquilo ali tá tentando, tá propondo te passar, se tu tá mais ou menos disposto, meio que funciona. Vai ter momentos que é muito foda, lá no início, diversão e tal, legal. Alguns flashbacks que tu vai curtir muito, aquele primeiro lá do museu, que aí ele põe o capacete. Pô, aquilo lá é muito divertido. Vai ter outros que não vão ser tanto, mas aí é esse equilíbrio do ponto, saca? Que vai até na contramão de um outro tipo de frustração que eu quero discutir contigo, que é quando mistura essa frustração de consumidor e também artística num contexto onde o jogo ele meio que te dá uma enganada. E eu vou usar de exemplo aqui pra ti um jogo chamado Tales Noir, ele também é conhecido como Backbone. Eu perguntei até antes da gente começar a gravar se eu já tinha falado desse jogo num programa, o Thales me disse que não. Então, gente, se eu já falei e vocês lembram, foi mal, a gente já gravou um monte de programa. Ele não falou, eu sei que não, nunca ouvi esse nome. Não, então tudo bem, mas se algum de vocês aí já ouviu falar disso, é muito programa, é 3 canal, foi mal, é muita coisa, tá? Mas é um jogo que se chamava antigamente Backbone, teve que mudar o nome ali porque já tinha uns problemas com outro jogo com esse nome e tal, mas ele é um jogo 2D, pixel art, onde tem esses personagens antropomórficos ali, o cara é um gambá, o cara é um cachorro, o cara é isso, não sei o quê. E ele é uma história de detetive, ele começa como uma história de detetive clássico, tipo assim, tá até no nome, bem no ar mesmo. Tu é meio que um detetive meio fracassado, meio tipo assim, um cara que pega as gigs meio ruim e tal, chamam pra um negócio bom e tu começa a investigar, e aí o jogo ele é dividido em 5 atos, mas é um jogo de 4 horas, assim, qualquer pessoa pode sentar e jogar, ainda mais que a gente tiver a fim de ler, assim, é bem tranquilo. É um jogo em 5 atos, né, e daí os 3 primeiros são muito a ver com uma história bem de detetive mesmo, assim, com clichês clássicos, a pista, interrogar, coisas que tu conhece, fazer lógicas, deduções ali e tal, entrar num lugar que tu não pode, todas essas coisas que geralmente tem nessas histórias. Da metade do terceiro ato pra frente, a história vira completamente dentro de alguns preceitos que o jogo tava fazendo alusão de maneira bem suave, mas vira outra coisa. Eu acho que até se eu explicar em detalhe, vai perder a graça pra alguém que queira jogar. Mas pra dizer assim, ó, ela vai de um detetive pra um horror corporal, assim. Nossa! Pra outra coisa mesmo. E acaba de uma forma que até assim, tu lembra desse jogo sim? Porque quando eu conversei contigo em off, toda essa questão de discutir o arte saiu de eu ter virado esse jogo. Tu vai lembrar agora que eu te falei, pô, eu virei ele e ele foi um jogo que me causou uma certa frustração, mas uma frustração artística que eu super achei que combinou e tal. Então, foi daí que surgiu tudo isso, lá no fim do ano passado. Mas ele é um jogo de um final bem dark, assim. É um final ruim mesmo, tá ligado? Um final, tipo, não ruim de mal feito, mas de, que merda acabou de acontecer, saca? E daí te põe a se questionar, assim, porque de um primeiro momento eu me senti desconfortável, até desapontado com aquilo ali, mas aí depois eu parei, eu pensei, eu marinei naquela narrativa, e eu fiquei assim, cara, eu entendi a ideia, eu entendi que tem uma beleza, às vezes em um jogo ele querer te propor uma coisa de que nem tudo é destino, às vezes as coisas são o mais puro livre-arbítrio, mas às vezes também tu pode ter o maior livre-arbítrio que tu quiser e ser cheio de escolhas e cheio de propósitos, às vezes tu só faz uma merda e ela tem consequências. São coisas que deixam o cara pensativo. Cheio de nuances, então, o joguinhozinho. Cara, e é jogo indie, né, tu falou? É um jogo indie e é um jogo feito, acho que por 2 outras pessoas, não sei se não é só um cara. É um tipo de coisa, especificamente esses narrativos, eu acho que eles têm, às vezes, um pouco mais de espaço pra trabalhar com isso, do que um outro jogo que eu considero pessoalmente frustrante. Já falei desse aqui no programa, não tem nem tanto tempo. Resident Evil 2. É um jogo bom? Sim. Frustrante? Também.
movimento muito devagar, o cara só não dá dodge, a animação do zumbi demorar 10 dias e meio pra ser concluída, são coisas muito frustrantes. Mas daí frustrante de um tipo de gameplay, não porque a narrativa quer fazer o jogador se sentir frustrado. Eu acho que no caso dos Resident Evil, inclusive, isso é sempre o contrário, né? No fim, tu sim, sempre não, escapa. Tu tem que sempre... ser o... Não, tu sai armado até os dentes. Isso, tu sempre escapa, tu sempre é o mais foda, o golpe mais foda, não sei o que. E isso é um tipo de coisa que é difícil de tu navegar. Num filme, por exemplo, um filme aí... Diz um filme assustador aí. Um filme assustador, Corra, talvez? Corra. Corra é um filme que tu tá assistindo ele e tu tá tenso o filme todo. Sim. Tu tá ali, tu consegue se pôr muito perfeitamente na pele do personagem principal. Isso é uma dos... Ele faz isso surpreendentemente bem agora, parando pra pensar. Muito bem. Agora, quando tu vai jogar aquele que tu me falou que tu só saiu correndo, Outlast. Uhum. Tá aí um tipo de jogo, o medo olhou pra ti, o desconforto olhou pra ti e tu disse, vou tentar. Só que daí tu tentou e tu, opa, dá pra eu pular. Pior que foi um jogo super frustrante na questão de gameplay também, porque as pessoas acham ele aterrorizante pela questão de que tu tá totalmente desarmado, que tu não tem nenhuma ferramenta a não ser se esconder, e a partir do momento que tu descobre como burlar o jogo por causa que tu corre infinitamente, pelo menos no level normal, aí realmente me frustrou, porque eu não tomei susto nenhum, assim, tipo, um susto aqui, um susto ali, ou tipo, o pessoal na live, inclusive, falando, tu vai ter que se esconder agora e tal, porque tem que, agora é o chefão. Corri em loop, meu querido, corri em loop ao redor do bicho, ao redor da coisa, eu fiz os puzzles tudo correndo, né, porque o meu personagem era claramente super condicionado fisicamente. E aí foi uma experiência bem assim. E é um jogo indie que tem toda aquela vibe de querer contar um bagulho diferente, de ser diferente. O jogo indie cai muito nisso, que nem tu falou desse teu joguinho do Tales Noir, né? Tu poderia ter abandonado ele por causa dele ser um jogo cabeça, assim, um jogo mais puxado pra arte. Muito, ou porque não sei o que. Eu pensando numa questão assim também de expectativa que acaba acontecendo, que nem a gente já falou. Por exemplo, Journey foi um jogo que eu já esperava jogar um jogo indie artístico, cheio de nuances, porque tu tá num mundo gigante, tu só tem um objetivo, que é chegar lá na frente, meio que tu coopera com as pessoas, e foi uma história linda. E tem muita gente que diz, por exemplo, que Limbo e Inside, que são aqueles 2D todo preto e branco, são uma experiência muito louca, não sei o que, o jogo é difícil, o jogo é aterrorizante e tal. Cara, eu joguei meia hora, não consegui entender como eu passava um dos primeiros puzzles de chefão, entre aspas, me frustrou o suficiente pra não continuar, entendeu? Claro. Porque ele não conseguiu me captar nos seus artifícios de contar a história. Né? Não conseguiu te prender naquilo ali. Não, de forma nenhuma. E o fato dele não ter nada de história rolando também não ajuda. Claro, não que isso fosse necessário. Porque eu assisti depois da Ana jogando, os dois, inclusive, e assistir uma pessoa jogando é de boa. Eu jogar não me pegou. É isso que é muito diferente nos videogames, cara. É isso que é muito diferente, porque, por exemplo, assim, às vezes um filme, ele não pede, mas ele deixa implícito que certas coisas vão melhorar a tua experiência. Por exemplo, filme de terror, tu vê no escuro à noite, vai impactar. Se tu vê com os teus amigos 2 da tarde num churrasco, é difícil, tá ligado? Tipo assim, não é impossível, mas é difícil. Vocês vão dar risada, vocês vão ver dar risada. Né? E às vezes, assim, até com os amigos numa sala escura é um pouco mais difícil, porque vai ter o cara que é engraçadinho, ou então, às vezes, a pessoa que, já viu, estraga o plot, ou então tem muitas variáveis, né? Ou alguém tá roncando muito alto, então, tipo assim, tem mil coisas que acontecem, né? Agora, um jogo, por exemplo, ele requer não só às vezes isso, porque, por exemplo, o Outlast lá, se tu tivesse de luz desligada, som no talo, mesmo correndo, talvez tu fosse ficar meio só que, no fim das contas, mesmo se tu fizesse tudo isso, ainda correndo, tu ia ter uma experiência muito diferente de alguém que não se propôs a jogar do jeito que tu jogou. Outro que eu acho que é muito clássico nesse sentido é aquele Alien Isolation, um outro jogo que tu me comentou que a tua excelentíssima curtiu ali até um certo ponto bastante. É um jogo muito bonito, eu achei as primeiras 2 horas dele brilhante. Ele me cansou um pouco mais rápido, mas é um jogo que eu acho muito interessante a discussão em volta dele, porque, cara, esse aí pra mim, ele é quase que um Last of Us 2, ele é um jogo de extremos, assim. Eu vejo gente dizer que é a coisa mais brilhante que já foi feita, que é um terror mental, super não sei o que, e daí
aí eu vejo outros dizendo, Alien, burro do caralho, eu fico embaixo de um banco, a porra do Alien não consegue me pegar, e daí eu fico, tipo assim, o cara que correu no Outlast, tá ligado? Tipo assim, o cara consegue do jeito lá brincar a inteligência do Alien, e tipo assim, daí, tipo, muita gente que toma soft lock, porque o Alien aprende, supostamente, o que tu faz, daí o cara se fode, então é um tipo de experiência que às vezes ela também requer que tu jogue só de um jeito. Que isso às vezes também é um ingrediente pra tu se frustrar, né? Que não deixa de ter um pouco a ver com expectativa também. Quando tu acha que vamos usar um exemplo aqui, que um GTA San Andreas é um jogo ultra não linear, mas no fim das contas algumas coisas, que nem a missão do trem com Big Smoke lá, tem um jeito de resolver, não tem muito mistério, né? Lá no Vice City, a clássica missãozinha do helicópterozinho, aquela, o jogo ele pode ter 1000 coisas que tu, mas no fim das contas aquela missão ali não tem jeito, tem que fazer daquele jeito, né? E outro jogo que tu pode pegar da Rockstar de exemplo é a série Red Dead também, claro, né? Que cara, isso é interessante, porque no primeiro jogo, ele te frustra, ele trabalha muito bem isso, com a situação de que o jogo fala de redenção. Aí tu passa um mês, digamos assim, jogando com o John Marston. Quando tu fala assim, agora deu tudo certo, fechou tudo, dá o final, ele é fuzilado até não poder mais. E aí é super frustrante, tipo, é legal que o jogo faz o artifício de daí tu jogar com o filho dele, daí tem um epílogozinho e tal. Só que depois tu fica com o Jack e o restante do jogo e meio que perde a graça. Porque o legal é jogar com o John Marston. Sim. Mas ele é frustrante porque tu é impactado pelo aquele final. Claro. Já no Red Dead Redemption 2, tu sabe que o Arthur vai morrer. Porque ele não é citado em nenhum momento do primeiro jogo, então é meio, implícito. Talvez algumas pessoas tenham jogado ele primeiro. Sim. E aí talvez até tenham se frustrado com o fato dele morrer no final, porque de certo, assim, tava achando assim, né, não sei a história do jogo anterior, então... o meu personagem vai acontecer XYZ coisas. Sim. Mas aí chega no final, ele morre, pra mim, por exemplo, que sabe que ele com certeza morreria, porque esse, na real, vai ser provavelmente no Red Dead 3, o teu personagem principal vai morrer no final também. Aí, pra mim, não foi uma situação frustrante. Mas seria frustrante, por exemplo, jogar com o John... Com o Arthur Morgan vilão. Sim. Entendeu? Porque, se o jogo tá tentando te contar uma história toda de redenção, aí, jogar com ele vilão não é tri, sabe? Claro. Não é tri. Outro jogo que eu tava olhando agora na nossa prateleira de props, ali na nossa prateleira de coisas, Dead Rising. Já jogou Dead Rising? Nunca joguei. Cara, Dead Rising é um jogo que muita gente detesta ele por ele ser frustrante na questão de mecânica de save game, e eu acho sensacional. O quê? Como é que funciona? Tu tá no shopping com zumbis e tu tem 72 horas dentro de jogo pra solucionar o mistério, porque tu é um jornalista, né? Tu tira as fotos e tudo mais. E vai fazendo as missões e coisa e tal. Conforme tu vai matando os zumbis e completando as missõezinhas, resgatando as pessoas, tu ganha pontos de experiência. E aí tu dá upgrade de vida, ganha um golpe novo, etc e tal. E isso tudo, né, abre mais slot de inventário e coisa. Isso tudo de uma maneira progressiva. Tu não escolhe o que tu quer dar upgrade. Se tu morre, tem duas opções. Voltar no teu último save game, normal, que tu faz nos banheiros do shopping. Tu pode parar no banheiro, descansar e volta da onde parou. A qualquer momento. Ou voltar com todas as habilidades que tu ganhou desde o começo. E no Xbox 360, quando ele foi lançado, tu só podia usar um slot de save, obrigatoriamente. Então, assim, tem gente que detesta ele até hoje, porque nunca vou virar isso, porque, tô no último dia da investigação, morri e tenho que jogar tudo de novo. E tenho que jogar tudo de novo. E tenho que jogar tudo de novo. E eu acho isso sensacional, a forma como ele trabalha. É tipo um Dark Souls antes de ter existido Dark Souls, talvez. De leve, assim. Sim. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de jogar Dead Rising, o primeiro, joguem, porque é do caralho. E, dá uma chance pra esse sistema de save, porque o jogo só tem 72 horas, só mais 72 horas. Não tinha me ligado nisso, mas são 72 horas. Cara, de fato. Eu intitulei ano passado um documentário disso, 3 meses depois, e eu não tinha me ligado. Verdade. Não era 3 meses, acho que já era um ano depois, na real. Verdade. E eu não tinha me ligado. Que loucura. E aí, no jogo isso dá 6 horas de gameplay, então nem é tão longo assim o gameplay dele. Sim. Só que, claro, tu vai jogar 50 horas de várias 4 horas até tu ficar forte o suficiente pra fechar os 3 dias. Claro. É interessante isso, porque mais e mais, cara, nessa nossa conversa, eu vejo que a frustração,
pelo menos nesse sentido artístico, ela é mais uma das muitas ferramentas que um jogo pode usar pra te contar a história, que muitos deles querem contar uma história, né? E são várias as ferramentas, a frustração, a surpresa, o poder máximo, o não ser foda, tem várias ferramentas e nomes que a gente pode chamar de coisas que tu usa numa narrativa de videogame, que a gente vai poder comparar com jogos e ver, uma funciona mais certo, outra funciona mais errado. God of War 2, agora tu falou, né? God of War 2. God of War 2, tu começa Deus da Guerra e tu toma um tchalanã e tu perde todos os poderes no final. Eu, quando fiquei criança, fiquei mó chateado que o Kratos ficou fraco. Quando tu ficou criança, não. Quando tu era criança. Quando eu era criança, exatamente. O jogo não te rejuvenesceu. Exatamente. Mas, cara, tá aí um exemplo clássico, sabe? É uma dessas muitas formas ou ferramentas narrativas que se usa dentro desse conceito do jogo como um artístico. Eu acho que até assim, pelo menos pra botar um ponto nisso, do meu ponto de vista, eu acho que, pra mim, se usado com parcimônia, a frustração é uma ferramenta muito útil. Eu acho que no caso do Last of Us, por exemplo, funciona muito bem. É uma coisa que amarra muito com os temas da história ali, funciona de um jeito muito bonito. E no primeiro jogo também, porque também, de um ponto de vista, é muito frustrante tu jogar com o Joel sabendo que ele tá literalmente condenando a humanidade, né? Então, tipo assim, no fim do jogo lá, no caso. Então, quando aplicada do jeito certo, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. Mas eu também não posso, Thales, me fazer de louco e dizer que eu também não sou avesso à frustração em certos pontos. Eu trago aqui um exemplo pra ti. A gente jogou vários Souls juntos já. Dark Souls 2, Sekiro um pouquinho, jogamos Elden Rings, jogamos Bloodborne. Sekiro talvez seja o melhor dos Dark Souls, né? Talvez seja o melhor, mas eu te digo, trago eles aqui novamente porque recentemente, já comentei em algum dos últimos programas aqui, meu queridíssimo irmão, o mecenas do Boa Noite Gamers, teve a vontade de fazer a boa de adquirir um Play 5 e botar um Demon's Souls lá. E, cara, ali deu pra eu tirar bem a prova real de como é difícil, às vezes, tu lidar com essas frustrações narrativas, porque tu tá acostumado com o Elden Ring. Hoje em dia o Elden Ring, tu morreu, tu sai na porta do boss, ou tu morreu, tu sai perto da onde tu tava. No Demon's Souls não é assim. Demon's Souls é save point no início do level, se pá no meio do level, se pá antes do boss e antes do boss longe ainda. E levels que são ali de 3 horas, 4 horas, que ele também é um jogo meio de hub, né? Que nem os clássicos nesse sentido, porque ele é um dos clássicos originalmente, né? Cara, pra mim, não vou te mentir, foi bem mais frustrante já. Recentemente, acho que até falei isso no programa, eu finalmente passei do Tower Knight lá, consegui derrotá-lo e tal, matei ali, comecei a terminar o primeiro mundo e tal, mas uma experiência que, se tu for ver, foi bem mais complicada, demorou muito mais pra mim, justamente porque na minha nubice, no alto da minha nubice, e de quem já estava acostumado com até a facilitação desses jogos, pô, tu vai jogar um jogo que rege por regras antigas, tu tá me dizendo então que eu tenho que passar por 15 minutos de objetivo até eu chegar no boss, pra às vezes chegar com pouca vida e o boss ainda me dar uma escudada gigantesca e eu virar pó, é difícil do cara conseguir aguentar, entra um pouco naquela coisa do Cuphead também. Sim, e ele tem, sem contar que daí no nosso caso, ele tem as mecânicas mais antigas, o boneco mais pesado, isso, e por aí exatamente. em diante. Já vi muita gente falar meio mal, assim, do Dark Souls, na situação de ser, do Dark Souls não, do Demon's Souls, de ser realmente muito longo os caminhos, e isso acaba frustrando mais que o Dark Souls, por exemplo. Mas tu vê, por exemplo, como isso é uma coisa daí de costume, porque se eu não tivesse, vamos supor que eu sou um purista, eu não joguei Sekiro, não joguei Bloodborne, nem encostei em Elden Ring. Vai jogar em ordem. Eu fiquei só no primeiro, eu sou um rato do Dark Souls Remaster. Pô, aquilo ali no Demon's Souls pra mim não ia ser tão estranho, porque o Dark Souls, claro, ele já tem algumas coisas que não é bem assim, já é mais próximo, mas ao mesmo tempo, pô, tem... Ali tu vai lutar com o Gwyn, tu tem que passar pelos 5, 6 cavaleiros, não tem discussão. Pode correr deles? Pode. Mas às vezes tu quer tentar fazer uma gracinha, tu já morre. E dependendo da situação tem que passar por Blight Town, daí... Daí é terrível, saca? Então se tu for ver, eu mesmo, cara, eu não posso dizer que eu sou o artistão, o Lucão do Louvre aqui, que arte pela arte, porque tem frustrações que eu também vou achar muito palha e que eu vou dizer pra mim, chega, saca? Recentemente falei no programa lá, a frustração da UI da porra do Pacific Drive ficar feia pra mim foi o suficiente. Então tu vê como essas ferramentas elas têm que ser usadas em parcimônia e vai sempre depender do gosto do cliente. Mas esse é o meu ponto de vista, Thales. O que tu acha? Cara, eu concordo com tudo que a gente falou hoje, porque afinal, né, estamos conectados, estamos começando a temporada agora, a gente tem que estar amigo, a gente tem que estar tranquilo. Né? Nessa temporada vai ser importante. Né? A gente tem que ter parcimônia nas coisas que a gente tá fazendo, pra estar sempre virando a massa do bolo pro mesmo lado, pro fermento crescendo. Né, cara? A gente faz art, né? Exatamente. E da minha parte, eu acho que
frustração no mundo dos games, por mais que a gente discutiu aqui sobre várias situações onde a frustração tá no gameplay, tá na recompensa de tu superar um desafio, ou na questão de que nem a gente pegou agora por último, o God of War, que daí ele fica mais fraco no começo do jogo. Ou até no consumo. Mas pra mim, eu acho que a frustração acaba pegando mais no consumo mesmo, né? Como eu sou um cara que joga jogo retrô também, tô sempre com os videogame antigo ali e tal, tu pegar, se a gente for lembrar, a gente já citou isso nos programas, acho, da segunda temporada, e tivemos aquele vídeo dos piores jogos que a gente jogou. Pô, a frustração que era como consumidor pegar o Marvel Ultimate Alliance de Play 2 e ser horrível o jogo, ou tu, sei lá, tu pede pra tua família um videogame, eles chegam com o Nintendo Wii, que é maravilhoso, o esportes, aí tu vai ver na banquinha, os jogos são tudo uma merda, sabe? Então eu acho que a parte de consumo, a frustração com certeza é a maior de todas. E na arte, assim, acho que tem muito jogo que usa bem, muito jogo que usa mal, e a frustração maior é tu ver principalmente em jogos AAA, por exemplo, que às vezes alguns artifícios são muito repetidos, mas aí também entra, acho que mais pro lado de consumidor. Sim. Porque, pô, God of War fica fraco, é assim no God of War 1, aí do 2, aí no 3, aí se duvidar no 4, é assim no Ragnarok, e assim por diante. Sim. Então acaba que às vezes o jogo que chama atenção, né, pra te jogar videogame, que são os AAAs, que são os jogos que a gente vê trailer e tudo mais, muitas vezes eles acabam excedendo algumas fórmulas. E às vezes no tentar te agradar, eles acabam te frustrando. Exatamente. Então a frustração, ela faz parte da arte, como o Lucas falou lá no começo, mas para a gente não ficar frustrado, ninguém ficar frustrado, e vocês não ficarem frustrados de ter algumas referências nesse episódio, inclusive, que vocês vão ficar assim, mas que episódio que eles estão falando? Clube de membros, 5 pilinha. Viu? Aprendi com o Ernesto, rapaz. Aprendi com o Ernesto a fazer a chamadinha pro clube de membros, 5 pilinha, ajudem o trabalho dos guris, tem podcasts exclusivos agora, já tinha antes, né, mas agora vai ter mais, talvez, ou não, e vídeos extras dos documentários, todo esse tipo de coisa. Não se frustrem, entrem no grupo e conversem, batem um papo e qualquer coisa, se quiser nos xingar, tamo lá também. E por fim, se você que chegou bem no fim mesmo, comenta aí quais outras partes do mundo dos videogames a gente deve discutir, se a gente quer saber se eles são arte ou não, que a gente vai chegar lá. Ou não, descobriremos. Boa! Boa noite, gamers!